então o que é o ego? Afinal de contas, para despertar, nós temos que diluir esse ego. Lembrando que nós vamos estudar o ego através da perspectiva espiritual, ok? E não da psicologia, que é completamente diferente. O ego para a perspectiva espiritual, você imagina o seguinte: um bebê, ele é completamente indefeso. E assim, para sobreviver, ele vai começar a se moldar para o ambiente. Então é como se essa câmera, essa lente, fosse o olhar da mãe e do pai para um bebê. E aí ele vai reconhecendo, através das características desse olhar, coisas que ele faz e gera uma aprovação, coisas que ele faz e gera uma reprovação. E assim ele vai se moldando com o meio para realizar sempre, normalmente, o que é aceitável para esse meio, o que é aceitável para esse olhar, que funciona como um espelho que vai moldando a sua personalidade. E assim ele vai adquirindo, porque a mãe vai chegar e vai falar para ele, olha, isso é feio. Então vai gerar significado para algo que até então não tinha nenhum. Porque nós nascemos e nós não conhecemos o mundo, nós não sabemos nomear nada. Tudo é dado através do externo. E nós vamos captando essa informação, vamos aceitando, acolhendo e assim vamos pegando uma bagagem que às vezes é produtiva, mas às vezes também tem muita informação improdutiva. Exemplo de informações que podem ser adquiridas. Ah, você é burro, você não estudou o suficiente, você não vai conseguir valer nada, olha, você não faz as coisas com atenção, você não faz nada direito. Então, assim, crenças limitantes também vão sendo absorvidas a partir disso. E aí você imagina que o ser vai colocando tudo isso dentro de uma sacola, vamos supor assim, e vai carregando sempre consigo. Então, assim, para ele se defender desse mundo hostil e às vezes simplesmente para ter o reconhecimento, ou mais amor, ou mais aceitação, ele vai pegando essas características e vai vivendo de acordo com aquilo que existe dentro da sua sacola e colocando cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais informação. Ok. Uma explicação bem chula do ego. Mas aí o que nós vamos fazer com tanta informação? Nós vamos nos limitando, nós vamos julgando, nós vamos diminuindo às vezes até a nossa própria percepção de nós mesmos, pois nós somos seres ilimitados. Mas, porém, contudo, eu fico limitada à visão do meu pai, à visão da minha mãe, à visão do meu professor. Eu fico limitada às visões de relacionamento através das minhas experiências ruins. E é impressionante como as experiências e as palavras negativas têm um poder, às vezes, muito maior, porque nós damos isso a elas, do que as palavras e afirmações e as crenças positivas. Então, para que eu possa despertar para essa nova era, eu tenho que sair das baixas frequências, que seria do medo, da vergonha, da apatia, do sofrimento, para começar a elevar a minha frequência. E para que eu eleve a minha frequência, então eu vou ter que me limpar. É como se eu falasse assim, eu não preciso mais dessa sacola. E eu vou jogar isso no lixo, então eu vou deixar tudo para trás e vou começar a me conectar com quem realmente eu sou. Para que aconteça essa reconexão, você vai ter que fazer a meditação, pois não existe outra forma de despertar a sua consciência que não seja voltar-se para dentro de si mesmo, voltar-se para a essência. Essa essência não precisa necessariamente fazer uma meditação sentado em posição de lótus. Você pode fazer uma meditação dançando, rodopiando, cantando, orando. Você só tem que entender que esse momento é o momento, cara, mais mágico que você vai viver, porque é o momento que parece que não existe nada. Você se perde no vazio. Você entende, brota dentro de você uma essência infinita. Que é nesse movimento que às vezes o ego vai dar aquela rebatida e de repente quando você menos espera você já voltou, sabe? Por quê? Porque o ego não quer morrer. Porque ele acredita que ele é aquela sacola. Então o que vai ser de mim sem todas aquelas informações? Então, para ele sobreviver, normalmente nesse movimento vem um pensamento, vem alguma coisa para que você não flua com o fluxo da vida. Então, você imagina que você é uma gotinha que vai ser diluída no oceano, só que essa gota está com medo porque a hora que ela
entrar nesse oceano, ela vai ser completamente absorvida por ele. Mas sabe o que é mais lindo dentro desse processo? Que a hora que essa gota parar de temer esse oceano e ser completamente diluída por ele, aí a gente vai entender uma coisa que é mágica, que vai mudar totalmente a percepção. E quem já passou e vivenciou isso, eu acredito que começa a enxergar o mundo dessa forma. Eu e você somos verdadeiramente conectados em essência. Todos os seres, não importa se é do reino animal, vegetal, mineral, todos os seres são conectados em sua essência. Então eu vivencio toda a experiência através de tudo que existe, de tudo que há. Então eu saio daquela visão baixa e pequena do ego, que é a visão da inveja, a visão do julgamento, de tentar diminuir o outro, de tentar trabalhar em cima da falta que o outro me proporciona, para ter uma visão muito maior de entender que o outro, parecendo ou não melhor, isso na verdade é ego quem fala, mas vamos supor, para vocês compreenderem, que você vê uma pessoa com talento incrível, você consegue admirar de verdade aquele talento e sentir aquele talento, pois ele também te pertence. Você começa a contemplar tudo e a todos no mundo. É uma sensação de simplicidade e de conexão que você começa a amar a singularidade, a amar o fato de cada ser único e não buscar enquadrar todos os seres numa mesma caixinha para que você não tenha inveja, para que você não se sinta menor. A nossa sociedade está doente. Antolele fala uma coisa que eu acho muito incrível. Ou a gente desperta e acorda, ou o mundo morre. E tá assim. Porque se nós continuarmos amando o nosso ego, tomando posse do nosso ego, das nossas crenças, da vontade de ter sucesso, de diminuir o outro, de diminuir a nossa fauna, todo o ambiente, a Terra não vai dar conta. Então nós precisamos que você abandone o seu ego e comece a entender a verdadeira conexão que existe entre tudo que há. Entende? E aí você vai amar a singularidade de cada ser. E aí você pode falar que você despertou, porque a hora que você servir o seu prato de alimentação, você não vai servir por prazer, por apego, por desejo. Você vai servir honrando a terra, honrando tudo que você está se alimentando e transferindo esse amor, porque você sabe que aquilo ali também faz parte de você. E você vai honrando tudo, cada pessoa que passa na sua existência, cada parte sua, cada célula sua. Você não vai mais se inundar de pensamentos negativos. Você vai simplesmente coexistir em sintonia, em harmonia com tudo. Isso que é despertar. Isso que é nova era. Isso que é elevar a nossa frequência vibracional. Ou seja, sentimentos de apego, desejo, sofrimento, crenças negativas, crenças em si não existirão mais. Porque aí você vai viver contemplando o movimento, o presente, o seu estado de ser, entrando sempre num estado de graça. Não é fácil. Eu confesso para você, já entrei nesse estado, aquele estado de lampejo e volta, porque é muito difícil a gente quebrar esse padrão sozinho. Por isso que eu estou criando esse grupo, porque eu acredito que se a gente se autoajudar e estar juntos dentro dessa percepção, criando mais energia entre todos nós, porque o mundo está precisando disso, nós vamos conseguir sim despertar a nós mesmos e a todos. Afinal, como diz o Guruji, basta simplesmente um grão de areia para que a gente consiga despertar. Imagine então várias pessoas juntas, com o mesmo objetivo, pegando as ferramentas e vivenciando essas ferramentas e com a vontade de se libertar de tudo que as limitam. Então, se esse é o seu desejo também, eu aguardo por você.